acontecimentos nesta nação e os últimos acontecimentos no mundo tem que nos levar a uma reflexão muito forte. É tempo de definição. É tempo de definição. Não adianta mais empurrar com a barriga achando, olha, Deus não vai vir, Jesus não voltará, porque as evidências que nós assistimos, colocadas inclusive pelo pastor Alex, foram situações muito claras de cumprimento praticamente literal do Apocalipse em determinadas situações. Vejam, quando nós começamos a aprender Apocalipse e todos os livros que apontavam para o fim, nós chamávamos essa ciência de escatologia. E ainda durante o meu próprio curso, que foi por volta de 85, 86, já naquele tempo houve um consenso teológico de que a doutrina das últimas coisas não deveria ser chamada de doutrina das últimas coisas, e sim doutrina das coisas que eram preditivas quando foram escritas. Por quê? Porque muitas das coisas do Apocalipse já aconteceram, muitas, não poucas. Um exemplo está no capítulo 12, caiu o acusador dos nossos irmãos, isso, caiu lá na cruz, o acusador, que os acusava de dia e de noite. Então, não haverá um momento que Satanás vai perder o seu poder. Não, ele já perdeu o poder de acusação contra os escolhidos de Deus. Ele não participa mais do nosso julgamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, ele não participa. No nosso julgamento, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, ele não participa como participou lá na questão de Jó, como no caso de Zacarias 3, o sumo sacerdote Josué está com as suas roupas sujas e ele estava à sua mão direita para se lhe opor. Ele não participa, não perturba mais como perturbou em relação a Pedro. Pedro, ele solicitou Pedro para se andar com ele. Então, lá na cruz do Calvário caiu o acusador dos nossos irmãos. Então tem muitas coisas que estão no Apocalipse que já aconteceram. Então, escatologia deixou de ser doutrina das últimas coisas, embora na sua formação palavra, então, escatos, últimas coisas, logia, ensino ou doutrina. Então, embora a formação semântica aponte para esse lado, mas o verdadeiro conteúdo é doutrina das coisas que foram preditivas quando foram escritas. Por quê? Os sinais eles estão aí, avançando. E não é forçação de barra. O que nós vimos apresentado pelo pastor Alex não era uma forçação de barra. Coisas que realmente está escrito, apareceu exatamente como está escrito. E agora, diante disso tudo, como diz Pedro, que pessoas vos convencer? Diante de toda essa exposição, que pessoas vos convencer? Em santo trato e piedade, aguardando a bem-aventurada manifestação do Senhor. Agora veja bem, o texto que nós lemos fala de uma definição, é tempo de definição. Olha, quem é sujo, suje-se mais. Vai de cabeça, continue. Até porque Jesus prefere uma definição desse jeito. Ele não gosta de gente gorda, Porque o gordo é aquele que fica em cima do muro. É aquele que
não se define em termos espirituais. Jesus disse em uma das cartas endereçada a uma das 7 igrejas, que ele prefere que nós sejamos frios. Ele prefere. Então, por quê? Porque morno, esse que fica em cima do muro, ele vai ser vomitado. Vomitar-te, estou a ponto de vomitar-te. Então, chegou o momento, já há muito tempo, isso aqui há quanto tempo já está escrito? Olha, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o ímpio, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. É um divisor de águas. E a coisa está levando a isso mesmo. Quando você vê que uma das primeiras medidas já antecipadas da nova governante desse país é colocar o Jean Willis, né? Sei lá, Willis, como líder da juventude, nós estamos, como diz na minha terra lá, nós estamos no mato sem cachorro. Que moral tem um rapaz daquele, aliás? Que rapaz, a gente não pode nem chamá-lo de rapaz, né? Então, chegou o momento de definição. Agora temos que nos definir. Nós temos que tomar a direção. Sou de Jesus? Sou de Jesus. E quem é de Jesus faz as obras que Jesus fazia. Quem é da fé pratica as obras da fé. Quem é da luz pratica as obras da luz. Então, nós temos que nos definir definitivamente. Chegou. Eu tenho a impressão que a igreja brasileira, mais do que em qualquer outras épocas, ela está sendo desafiada pelo Espírito Santo a ser igreja, verdadeiramente. Hoje, a gente, eu não sei se apertar mesmo, né? Quantos morreriam por Cristo, né? Os que frequentam as igrejas. Atos 1:8 diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. Mártir é aquele que oferece a sua cabeça a prêmio por Cristo. A gente vai ver que os milagres que aconteciam nos tempos apostólicos estavam muito ligados ao fato deles serem mártires. Está muito ligado. O que a gente viu, inclusive, no Antigo Testamento, né, lá os 3 amigos de Daniel, falou: você vai, quem não se encurvar diante dessa estátua vai para a fornalha de fogo ardente. E eles não aceitaram a ordem, permaneceram firmes, fiéis a Deus, e eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o fogo era tão forte, mandou-se aquecer a fornalha, e foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto de aqueles que foram lançados dentro da fornalha, eles ficarem queimados. Então, a grande demonstração, né? Quando é que o 4º homem da fornalha, né? Hoje a gente vê aqui tripulado, né? Tá, pelo 4º homem da fornalha no carro, aí falou, um dos passageiros é o 4º homem da fornalha, vendo os carros por aí afora. Será que a pessoa sabe o que é realmente atrair esse 4º homem da fornalha? Porque num determinado momento eles começaram a ver não 3, começaram a ver 4 pessoas. E segundo eles faziam dentro daquela mitologia babilônica,
Eles tinham uma ideia de como era o Deus, né? O filho dos deuses, né? E ele parecia, essa quarta pessoa tinha uma fisionomia resplandecente, e estava ali ao lado deles, junto com eles. E aí ele sai da fornalha e nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo ficou neles. Agora, como nós precisaremos, porque não serão, queridos e queridas, fornalhas literais, serão fornalhas ideológicas pelas quais nós passaremos. É duro, mas essa é a verdade. Ser testado, como foram testados aquela família, aquela mulher com 7 filhos, cuja narrativa está lá no segundo livro de Macabeus, para não comer um determinado tipo de carne, o que os faria negar o Deus a quem eles serviam. Eles foram morrendo um por um dos filhos daquela mulher, e a mulher foi assistindo. Chegou o último, era o caçula dela, e aí eles chamam a mulher e falam assim: olha, está aí o seu caçula, o seu filhinho mais querido, e você não quer conversar com ele para ver se ele nega aí? Ele falou: eu quero conversar sim com ele. Aí ela chegou e disse: filho, você é a coisa mais linda que Deus colocou na minha vida. Eu sou realmente uma premiada, como diz a palavra. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Você é a coisa mais importante da minha vida. Agora, eu quero que você vá lá e enfrente isso tudo. Honre ao Deus da tua vida e ao Deus da tua mãe. Eles esperavam que a mãe dissesse: não, meu filho, não vai, negue a esse Deus. E ele foi lá, e eles faziam coisas terríveis, desde arrancar o couro, escalpo, tanta coisa eles fizeram para matar aqueles 7 filhos. E por último ela morreu, ela foi morta. E o que vai acontecer? Já existe ódio suficiente para trazer de volta a arena. Logicamente, não de uma maneira literal, porque hoje as coisas estão bastante modernas. Lógico que, mas as arenas, os lugares de teste, as fornalhas de fogo ardente, os coliseus, serão muito mais ideológicos. Muito mais ideológicos. Já está no centro. E o que nós vamos fazer? Como nós vamos nos definir? Há um cântico no Inário Brasil Júbilo que diz: já chega de hesitação, já chega de oposição. Ó, busca em Cristo o perdão e dá-lhe o teu coração. Chegou um momento de definição. Olha só. Continue injusto a praticar injustiça. Ele já está definido como injusto mesmo. E tem tanta injustiça por aí, inclusive governamental. Continue imundo na imundícia. Mas em contrapartida, o outro lado. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Aí, eis que venho sem demora, que o meu galardão está comigo. Então, é momento de definição. Eu sei que falar ou pronunciar esse tipo de sentença, de frase, aqui é quase chover no molhado, porque eu acredito que todos estejam realmente definidos. Mas o Espírito de Deus quer que você mentalize isso, que você tenha nos registros mentais essa orientação, porque
de uma maneira sutil, nós podemos ser provados. Às vezes não é tão literal como disse a fornalha. Falou, ou você adora a estátua, ou você vai para a fornalha de fogo ardente. Não é bem assim. Existem outras maneiras nas quais o povo de Deus já está sendo testado. Agora, se depender do inimigo, você vai ser reprovado. Se depender dos anjos de Deus, você vai ser aprovado. Os anjos de Deus estão torcendo por cada um de nós. Quando o apóstolo, aliás, o autor, pode até ter sido um apóstolo, o autor da carta aos Hebreus diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Definitivamente é momento de definição. Deus nos trouxe nessa noite aqui para falarmos exatamente isso. É momento de definição. Às vezes tem uma oportunidade profissional, mas que pode nos afastar do caminho de Deus. As pessoas, inclusive, estão sendo muito testadas a esse respeito. Uma orientação que nós temos recebido de Deus é a seguinte: quando existe mais de uma alternativa, em termos de porta de trabalho, o Espírito Santo vai sempre orientar naquele sentido de que seja a porta que mais nos aproxime, que mais facilite a nossa adoração. Porque é momento de definição. Que sejamos realmente pessoas com ouvido para ouvir a voz de Deus nesse momento. E chegou o momento agora de ter uma comunhão, uma sintonia muito forte, sintonia fina com Deus. Quando estiveres diante das autoridades, não deveis temer por aquilo que haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vos ministrará aquilo que deveis falar. Então, quanto mais perigo passarmos, mais presente o Senhor estará ao nosso lado, lá como o quarto homem da fornalha, o Espírito Santo nos orientando, dando a palavra certa para falarmos, para respondermos. Então, é um período novo, de muita sintonia com Deus Todo-Poderoso. A gente sabe, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não dá para trocar aquilo. Bom, já pensou? É a mesma coisa de Esaú trocar a primogenitura, porção dobrada, ser realmente o substituto do patriarca, coisa riquíssima, né? Trocar por um prato de lentilhas. E Jacó caprichou, deixou tudo cheiroso, atrativo, e para quem estava com fome, aquilo era realmente um manjar. Trocou. Vigiemos, queridos. Vigiemos, queridas. Amém? Vamos nos colocar em pé?